Olá, eu sou Marcelo Garcia, do Instituto Move Mais. E a convite da doutora Raquel Faria, eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre os mitos da íntima relação entre a articulação temporomandibular, postura e dor na coluna dos seus pacientes. E como um bruxismo ou um inocente desnível em uma obturação podem afetar tanto o equilíbrio da coluna do seu paciente. Eu sei que existem muitos estudos relacionando a mandíbula com a posição da cabeça e, consequentemente, com a postura corporal, ou seja, o desalinhamento da linha de gravidade. Mas esse não é ou não será meu tema principal hoje. Eu vou falar para vocês sobre mais uma ponte de ligação entre a mandíbula e a postura e exatamente como ela funciona. Como se dá essa ligação, considerando dois aspectos importantes: as causas mecânicas e as causas elétricas. É bem relevante esse entendimento porque existem muitos pacientes meus que têm esse problema na articulação. Esse estudo chama-se trilhos anatômicos. Para vocês terem, para a gente enfatizar aqui a importância desse estudo, a cada 10 pacientes que eu atendo que têm dor na coluna, incríveis 9 têm algum grau de disfunção na articulação temporomandibular. E esse grau de disfunção, ele influencia diretamente a postura, o equilíbrio e principalmente eles potencializam algum tipo de dor na coluna, que por sua vez, por conta desse estudo, que eu vou explicar daqui a pouco como funciona, essa dor da mandíbula que passou para a coluna, ela pode chegar até o quadril, até o joelho e até o pé. Eu tenho alguns pacientes que chegam até a ter dor de fascite plantar por conta de um desalinhamento da mandíbula. É impressionante. Gente, se a sabedoria é a mãe da vida equilibrada, o pai deve ser o autoconhecimento. São tantos mistérios no corpo humano que eu sempre digo isso para os meus pacientes. É muito importante entender como seus problemas, preocupações e desafios conseguem, de fato, entrar na sua coluna, na parte física da coluna e se transformar em dor ou não, para que eles mesmos tenham mais capacidade de se curar. E como eu acabei de falar agora há pouco, uma das principais portas de entrada dessas somatizações ou problemas, está completamente ligados à profissão de vocês. O exato alinhamento da mandíbula durante o seu movimento proporciona um bem-estar físico, são duas causas, físico, elétrico, na verdade, elétrico e mecânico. Esse bem-estar elétrico e esse bem-estar mecânico, provocado por um bom alinhamento da mandíbula, desce e percorre toda a coluna, deixando um bem-estar maravilhoso no seu paciente. Um pouco confuso, né? Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho de mim e eu já continuo a explicar como que funciona esse estudo. Eu sou um personal trainer, educador físico e terapeuta corporal há mais de 23 anos. E ao longo desses anos eu venho me perguntando por que a cura para algumas pessoas é tão fácil, tão simples, e para outras pessoas é tão difícil, tão frustrante. A gente cura a pessoa e a pessoa para, a dor volta, ou vai no médico, no ortopedista e não sabe qual é a causa real da dor e fica tomando um monte de anti-inflamatório, um monte de relaxante muscular. Ou, por exemplo, a pessoa sai de férias 30 dias, eu estou tratando a pessoa, aí ela sai de férias 30 dias e já é o suficiente para a dor retornar com toda a sua potência. Antigamente eu dava a desculpa, hoje eu sei que é desculpa, da genética. Mas para uns sim, para outros não, então vai ver que é uma genética, que é boa ou que é ruim. Mas isso não foi me contentando, então para mim acabou não sendo suficiente. Nessa época eu usava os métodos tradicionais, clássicos, para curar dor na coluna, quando eu passei a ser um terapeuta corporal.
Esses métodos tentavam curar alguns tipos de desalinhamento corporal, como esses métodos eu usava os alongamentos terapêuticos, eu usava pilates, eu usava massagem. Eu comecei a estudar profundamente a atuação do músculo transverso, para que ele também regulasse um pouquinho dessa consequência da coluna estar desalinhada. Mas, naquela época, de qualquer forma, o que mais se usava, o mais comum que acontecia era: vai na fisioterapia, volta para mim, eu alongo, fortaleço e resolve. E de fato até resolvia por um tempo. O problema é que quando existe uma causa que não foi descoberta, o problema sempre retornava. A dor sempre retornava. Então era uma situação recorrente. Isso me deixou inconformado nesses anos todos e me fez buscar algo a mais. Eu estava tão desesperado para descobrir como o corpo funciona porque assim, afinal de contas, além de se transformar na minha paixão, porque eu amo fazer isso, é a minha profissão. Então eu tinha que conseguir curar a dor das pessoas, né? Então eu fui buscar mais entendimento. Eu fiz curso de quiropraxia, eu fiz curso de massagem, eu fiz curso de alongamento terapêutico e acabei me especializando em liberação miofacial. Em 2010, fuçando em pesquisas e artigos, descobri um estudo de fonoaudiologia que começou a ligar o modo como a pessoa articula a sua mandíbula para que ela consiga falar melhor com os desvios da postura. E aí comecei a entender um pouquinho mais como é que a mandíbula afetava a postura, mas até então eu entendia só que afetava, não sabia como, né? Mas continuando a estudar, enfim, eu descobri que a mandíbula pode sim afetar a coluna e que esse fato se dava por conta da inervação que conecta a mandíbula à cervical. E aí, para a gente ser didático, eu chamei essa forma de causa elétrica. Mas antes de explicar como que se dá essa causa, essa inflamação, eu preciso dizer que eu descobri, concomitante a esse estudo, uma outra forma que a articulação temporomandibular influencia a coluna do seu paciente. O bruxismo, ele sobrecarrega muito o músculo masseter, inflamando toda a sua fáscia. E dessa forma, os músculos periféricos ao masseter e as suas fáscias, por consequência, também inflamam, gerando um efeito cascata. Então, eu comecei a entender que são duas formas, uma elétrica e essa forma que eu falei agora, que eu chamei, para a gente separar e entender, de causa mecânica. Eu descobri essa poderosa atuação da fáscia muscular em 2014, quando fiz uma especialização em terapia corporal de um canadense que chama-se Thomas Myers, que hoje é considerado a maior autoridade mundial em liberação miofacial. E finalmente eu entendi como os tecidos estavam conectados. Como é que pode simplesmente você inflamar uma masseter, por causa dele você inflamar o outro músculo e causar um problema na coluna, né? E esses estudos todos me deixaram alerta de como esse trabalho funciona, como a cabeça é ligada ao resto do corpo e como ela influencia o resto do corpo. Esse estudo que ele desenvolve até hoje, ele chama-se trilhos anatômicos. Olha só, dá uma olhadinha. Antes de te mostrar os trilhos anatômicos, eu queria que você visse como é a fáscia. É esse tecido conjuntivo, é esse diagrama que se adere ao tecido muscular. Nessa outra foto, você pode ver a fáscia entre a pele e o tecido muscular. Nessa foto aqui, você vê que à esquerda
é a anatomia tradicional, o dissecamento tradicional. À direita, você pode perceber que é o tecido fibroso real que tinha que ser estudado e agora estão começando a estudar. Agora, esse trilho aqui, que é um dos mais importantes, porque ele é postural, né? Ele liga desde a testa, passando por todo o crânio, pescoço, multífidos, descendo pelo ligamento, passa pelas coxas e pernas, e ele vai terminar lá na fáscia plantar. Esse trilho é o trilho anterior, começa no esternocleidomastoide, desce pela frente, é reto abdominal, coxas e acaba no peito do pé. Esse é o lateral, né? Também pega parte do esternocleidomastoide e acaba lá nos pés também. E esse é o trilho espiral, que também conecta a cabeça aos pés, mas de um jeito diferente. Agora, esses são os trilhos dos membros superiores. À esquerda é o trilho anterior dos membros superiores e à direita é o trilho posterior. E ambos, né, ambos vão de uma mão, passando pelo tronco, até a outra mão. Essa figura, não é, ela é interessante porque ela consegue comprovar para a gente que a cabeça está realmente ligada ao corpo de forma efetiva, né? Esse estudo ele vem sendo usado e comprovado fora do Brasil por esse canadense Thomas Myers há mais de 15 anos. Bom, para eu explicar para vocês exatamente como é que funciona essa ligação da ATM com a postura e possivelmente algum tipo de dor, através dessas duas causas que eu comentei, a causa elétrica e a causa mecânica, eu preciso enfatizar para vocês a importância, a relevância da ATM para o resto do corpo. Por exemplo, como uma ATM que tem um bruxismo já instalado pode determinar que o meu paciente terá muita chance de sofrer de dores na coluna recorrentes. A articulação temporomandibular, a ATM, é a principal responsável pela condução da sua cabeça através da direção do seu queixo. Queixo que, de tão importante na linha chinesa de tratamento terapêutico e na fisioterapia normal, é até chamado de mento, em referência a mental. E juntamente com o labirinto do teu ouvido interno, é responsável pelo equilíbrio e pela estabilidade do seu corpo inteiro. Não é à toa que aquela expressão queixo de vidro no box é muito usada, porque se o cara for golpeado no queixo, ele perde totalmente o sentido. Outro exemplo que mostra pra gente como o queixo é importante na direção não só da cabeça, como de todo o corpo, são aqueles esportes como o surf, como o skate, onde você vira o queixo primeiro para fazer a manobra. E até no dia a dia, você não consegue olhar, virar para a direita, andar para a direita sem virar primeiro o seu queixo para a direita. Isso parece óbvio, mas tem uma ligação intrínseca muito forte aí. O ideal seria que a mandíbula, que nós tivéssemos uma mandíbula que conseguisse uma mordida perfeita. Uma oclusão que encostasse perfeitamente os dentes de baixo com os dentes de cima ao mesmo tempo e com a mesma força dos dois lados da boca. Só que, gente, eu volto a dizer, a cada 10 pessoas que eu atendo com dor na coluna, 9 não tem simetria na mordida. O que vocês sabem 1000 vezes melhor do que eu pode, com o tempo, se tornar um distúrbio temporomandibular, o famoso DTM. Agora, por que eu chamei de causa elétrica? Vamos diferenciar causa elétrica e causa mecânica para entender melhor. Sempre que há um desequilíbrio na pressão da mordida, como no bruxismo, por exemplo, com o passar do tempo pode haver um desalinhamento e um desgaste dos côndilos. Côndilo, vocês sabem que é a articulação onde a mandíbula se articula com o crânio. Mesmo que esse desgaste
ou esse desalinhamento seja de 2 milímetros, sempre haverá chance de você ter um problema. Imagina, eu sei que é pouco, né? Mas imagina um trem rodar 1000 km por dia, 2 milímetros fora do trilho por 10 anos. A dor na coluna aparece quando a região do pescoço começa a ser influenciada por esse pequeno desgaste, ou qualquer outro tipo de distúrbio da ATM, né? Os côndilos, né, da articulação e os seus discos de cartilagem que amortecem o côndilo na cavidade da articulação ficam inflamados pelo aumento da pressão e pelo desgaste. E acabam inflamando também toda a inervação comunicante que vai até a atlas. A atlas, como vocês sabem, é a primeira vértebra da cervical, da coluna cervical. E nesse momento acontece um fenômeno físico-químico. Um nervo inflamado, eu chamo de nervo nervoso, ele inflama e retrai toda a periferia muscular por onde ele passa. Ou seja, se ele começa a inflamar por aqui e ele comunica a região do pescoço, ele vai inflamando toda a sua periferia. O problema é que aqui nessa região existe essa inflamação, alcança um dos principais músculos posturais do nosso corpo. Chama-se músculos multífidos. Como esses músculos multífidos percorrem toda a coluna, desde a cervical e vão até a lombar, em fáscias, né? Uma vez inflamado, eles vão inflamando todos os outros músculos que eles estão em contato. Dessa forma, essa inflamação nos outros músculos começa a gerar dor, retração, ou seja, os músculos começam a ficar mais curtos, e começa a haver um processo como se fosse uma cascata, né? Um inflamou aqui em cima, que inflamou esta parte do multífido, esta parte inflama todo ele, que pega todos os músculos, mas sobretudo os músculos da lombar. E a lombar inflamada tem grande potencial de encurtar, afetar as vértebras e causar protusão, abaulamento de cartilagem, até hérnia de disco. E a consequência de uma hérnia ou de uma protusão é que vai afetar eletricamente até os joelhos, ou seja, pode chegar até os pés. Ou seja, a gente está todo ligado, né? E esse estudo provou pra gente como é possível isso mecanicamente e eletricamente. Ou seja, imagina que o seu paciente tem uma mordida totalmente simétrica, uma boa oclusão. Porém, você obturou um ou mais dentes e a resina ficou 2 milímetros mais alta nesse lado do que no outro. Não há dúvida que sim, é pouco 2 milímetros, mas com o tempo, se a pessoa tiver uma somatização forte, vai haver desgaste da ATM, e esse probleminha que no princípio eram 2 milímetros pode se transformar numa possível dor de coluna, tá bom? Outra situação que serve como exemplo de desalinhamento de côndilos e provável causa elétrica que vai ocasionar dor na coluna é a cirurgia de retirada do dente do siso. Esse dente ele é muito importante para o alinhamento dos côndilos. Tanto que em alguns casos o desnível causado pela falta desse dente foi tamanha que a dor na coluna apareceu em apenas algumas semanas do meu paciente. Mesmo ele mantendo, depois de retirar, de fazer a cirurgia, mesmo ele mantendo a mesma rotina de exercício, simplesmente a dor apareceu. Graças a esse entendimento e a esses estudos, o meu paciente seguiu meu conselho, procurou um dentista especializado e simplesmente a dor foi embora tão rápido quanto apareceu. É impressionante. Mas, gente, vamos lá. Essa é a causa elétrica. Agora vamos falar da causa mecânica. Como mecanicamente um desalinhamento, um desnível de forças pode ocasionar uma dor na coluna.
Para entender essas causas, eu preciso passar pelas causas do bruxismo. Bom, várias, né? Desafios emocionais, estresses, ansiedades nos fazem totalmente sem perceber e mesmo de boca fechada contrair involuntariamente nosso músculo principal da mandíbula, que é o músculo masseter, durante o dia e sobretudo à noite. Com os anos de prática, é possível até identificar esse distúrbio apenas através da observação. Eu consigo, enquanto eu explico algo para eles, eles estão apenas me olhando de boca fechada, eu consigo perceber mini contrações de um lado do masseter. Então, assim, isso já é um sinal para mim que essa pessoa pode ter algum tipo de desgaste e que, como ele veio até a mim por causa de dor, essa dor pode ter alguma ligação com esse excesso de contração. Mastigação excessiva de um lado da boca também pode aumentar o estresse do músculo masseter. O que eu quero dizer com tudo isso é que, assim, mesmo que o seu paciente tenha uma oclusão perfeita, que as suas restaurações, obturações, fiquem totalmente simétricas, ou seja, nesse caso não há influência elétrica nenhuma advinda dos côndilos, né, para a vértebra atlas, a contração excessiva e repetitiva do masseter, dia e noite, com ou sem desgaste dos dentes, não importa, já é suficiente para causar pequenos pontos gatilhos nesse músculo, como se fossem pequenos nódulos inflamados e bem doloridos, que até se consegue sentir com palpação. É impressionante e dói bastante. E aí que entra a descoberta que eu fiz nessa especialização com esse canadense. Sempre que o músculo for sobrecarregado, não importa o motivo, somatização ou físico, seus mecanorreceptores que estão no tecido conjuntivo percebem e fazem a fáscia, ou esse tecido conjuntivo, né, aumentar a produção de colágeno e outras proteínas para dar suporte a esse músculo. É como se o músculo, no decorrer do seu estresse e da sua inflamação, isso é em anos, começasse a perder a sua função. Então, automaticamente, esses mecanismos que percebem, a gente chama de mecanorreceptores, fazem aquele músculo receber muita fáscia, que no caso são colágenos e outras proteínas, tá bom? É para dar esse suporte para o músculo. Fáscia, né? Fáscia, mas o que é fáscia? Fáscia é aquele tecido branco que você encontra na carne vermelha, por exemplo, né? E ele é tão importante para o corpo quanto o próprio músculo, assim. De tanto que um certo grupo de pessoas interessadas nesse assunto está até chamando esse novo estudo de nova anatomia. Eles não descartam mais aquela pelinha branca para fazer a dissecação. Ela faz parte da dissecação, né? Como trama para envolver a musculatura, e tem até estudos que provam que certos tipos de colágeno são contráteis. É impressionante. Mas assim, é um pouco diferente, né? É um assunto diferente e novo. Então eu tenho que fazer uma breve analogiazinha para ficar mais claro, tá bom? Para entender como é que a fáscia, por que a fáscia vem e como é que ela atua no suporte desse músculo, tá? Imagina que a sua boca se comporta como sua casa numa área de terremotos. A cada mini tremor de terra há uma mini rachadura inofensiva na parede que você, sem pressa, conserta com massa. Depois de alguns anos sofrendo com isso, você percebe que houve uma rachadura maior e que a estrutura da sua casa, que no caso é a sua boca, foi deslocada a poucos milímetros. É o suficiente para o corpo achar que existe algo errado, né? Eu chamo de perigo, tá bom? Não há como realinhar a sua casa, de verdade, né? Porém, urgentemente, coloca-se vigas e madeiras para proteger e escorar, reforçando as paredes e telhados, enquanto você tampa as rachaduras com cimento ou enfim, né? Por quê? Porque só existe essa casa para morar, né? E você tem que tampar essa rachadura.
Como você só tem essa boca para usar, né? Ela é importante para você, ela sofre o mesmo problema. Nossos mini tremores de terra são emocionais, como eu já falei. Desafios, estresse, preocupações, problemas, medos, ansiedades, angústias, desentendimentos, crises. Esses são os emocionais. E também físicos, estresse muscular por esforço repetitivo. O próprio bruxismo, ele tem como causa a emocional, mas ele acaba sendo um movimento repetitivo. Mascar muito chiclete de roça da boca também é um tipo de estresse por masséter. A respiração bucal inadequada acaba mexendo na ATM, ou qualquer outro tipo de disfunção ou distúrbio temporomandibular. Esses pequenos abalos, né, emocionais ou físicos, fazem nossas paredes, que são nossos músculos da ATM, começarem a perder a função original, né? E as nossas pequenas rachaduras são as tensões musculares do masséter, dores ou rigidez na ATM. Tem muitos clientes ou pacientes que acordam de manhã com a ATM muito cansada. Persistindo esses abalos, deslocamos nossa boca e há um desgaste mais acelerado de cartilagem dos côndilos, podendo ou não inflamar esse nervo, deixando nossa boca em perigo, né? O corpo acha que isso é um erro, né? Que está em perigo. Nesse momento, as fáscias são as nossas vigas e madeiras, além de massa e cimento, ou seja, colágenos e outros tipos de proteínas que são produzidos e levados à região em perigo, no caso masséter, para proteger e escorar esses músculos e ajudar a articulação que está no momento que está limitado, né, por conta do desgaste. Quanto maior for a rachadura e o deslocamento da boca, maior o perigo, maior a quantidade de vigas e madeiras que será produzido, ou seja, mais faixa será colocada na boca, ocasionando um congestionamento, que são os famosos nódulos musculares, ou pontos gatilhos do masséter. Então, podemos definir a fáscia como uma membrana que envelopa, isso mesmo, ela envelopa todas as unidades corporais, uma a uma, desde as menores células até órgãos inteiros do corpo. Dessa forma, ela conecta músculos, tendões e ossos, gerando trilhos elásticos, como eu mostrei na figura, que interligam todo o corpo. Por isso, a principal consequência da inflamação do masséter é o seu encurtamento. Então, quando ele começa a ficar estressado, recebe muita fáscia, ele encurta. E é por conta desse acúmulo de fáscia que acontece a retração dos músculos mais próximos. Ou seja, ele encurta, aí ele puxa os músculos mais próximos. Só que esse encurtamento dos músculos mais próximos só acontece na direção miofacial dessa trama facial, né? Então, essa trama facial, dessa linha miofacial do masséter, está englobado nessa linha um outro músculo muito importante, o esternocleidomastoide, que liga o crânio à clavícula. Então, o masséter encurta, começa a ficar pequeno e começa a puxar também o masséter para encurtar. E eu já peguei vários casos em que ele fica muito inflamado, mas por conta do bruxismo. Bom, essa é a causa mecânica. E dessa forma é que o bruxismo, de fato, chega a começar a entrar na sua coluna, né? É dessa forma que o bruxismo começa a aumentar a retração do esternocleidomastoide. E quando esse músculo começa a ficar inflamado, ele encurta. E como ele liga o crânio à clavícula, ele começa a puxar a cabeça em direção ao tronco, como se você encurtasse o tamanho do seu pescoço. E aí, dependendo do grau de retração desse músculo, há uma pressão que é prejudicial na coluna cervical.
Ou seja, a seção, né, a seção vertebral C1, aqui em cima, até a C7, ela começa a ser espremida. Ela sofre uma diminuição dos espaços intervertebrais, causando um abalamento dos discos de cartilagem. Aí vai, causa protusão, abaulamento, protusão, até hernia de disco. Você vê, um bruxismo inflamou uma seta, que inflamou o externo, que causou um encurtamento, que causou uma hernia de disco. É impressionante, né? E aí acontece todo o processo que eu já mencionei lá atrás, no caso dos multífidos. Inflamou aqui, pegou multífido e ocorre todo aquele efeito cascata dos multífidos contagiarem negativamente todo o resto da coluna. Tá bom? Gente, por mais que existam estudos controversos sobre esse assunto, e eu sei que existem vários, né? É um assunto ainda pouco discutido, né? Eu quero testemunhar para vocês aqui que, além de haver milhares de artigos, tanto de odontologia, como de fonoaudiologia, como de fisioterapia, baseado em vários anos de empirismo, eu pude comprovar que algumas dores da coluna só são eliminadas definitivamente após o paciente resolver a sua disfunção de ATM. Eu trato o meu paciente, eu aplico essa técnica que é bem bacana, eu isolo a cabeça dele, né? Se tem bruxismo ou se tem desalinhamento, a dor melhora tal, só que existem alguns desalinhamentos tão fortes que a dor acaba voltando. E esses casos eu mando para algumas pessoas que são parceiras minhas e eles conseguem realinhar e a dor acaba rapidamente, né? Mas e agora? Como você sabe? Como saber se a dor na coluna e no pescoço do seu paciente é causada realmente pelo bruxismo? Se o seu paciente já faz um trabalho corporal baseado na liberação miofascial aplicada aos trilhos anatômicos, mas a dor na sua coluna, né, sempre acaba retornando, preste atenção nesses outros sintomas que são bem interessantes e que podem nos dar a pista que eles têm um pouquinho de desalinhamento. Acordar com dor no pescoço, dor na face, que se parece algumas vezes com dor de dente. Dor de dente, né? Uma dor de dente que é parecida com dor de canal. Eu já vi vários casos de clientes meus que tinham dor muito forte no dente, foram no dentista, o diagnóstico foi confuso, o dentista teve que abrir o dente para tratar um canal e não tinha nada, não era o canal, né? Dentes desgastados, né? Rigidez no pescoço e ombros, é bem importante porque o desalinhamento, por conta daquela ligação de nervos, afeta todo o pescoço. Zumbido no ouvido também, por vezes a causa é o bruxismo. Estalos na mandíbula, quando a pessoa abre a boca e estala, primeiro um lado, depois do outro, também é uma causa, é um sintoma. Dor de cabeça, que tem a ver com os dias em que a pessoa começa a acordar um pouco mais cansada na ATM, dói também a cabeça. Acordar com a ATM travada de manhã. Todos esses são sinais que ele possivelmente podem ter algum tipo de disfunção na ATM. Ou, de repente, necessita de alguma ajuda mais específica de um fonoaudiólogo. Tá bom? Por exemplo, a minha esposa Daiane, que é cofundadora do nosso Instituto Move Mais, após um período de estresse intenso, passou a ter rigidez no pescoço e dores de cabeça diariamente. Ela não mudou a sua rotina, continuou com seu trabalho físico, de atividade física, e mesmo assim começou a ter dores fortes e rigidez no pescoço. Tratamos os seus trios anatômicos envolvidos, e apesar da atividade física e de melhorar, né, a cada vez que a gente tratava, esse desconforto sempre retornava, né? Ao alinhar sua ATM com o seu dentista, simplesmente as dores desapareceram. Eu sei que eu dividi em causa elétrica e causa mecânica para melhorar o entendimento. Mas as duas causas se confundem
né? Então, por exemplo, se a causa elétrica começa no côndilo, que pega toda a inervação, quando ela chega nos multífidos, ela passa a ser mecânica. E o contrário também é verdade. Quando o bruxismo afeta o masséter de forma muscular, né, sem contar com o côndilo desalinhado, nesse momento que o bruxismo pega o masséter inflama, pega o esternocleidomastoide, é mecânico, né, através das fáscias e tecido conjuntivo, só que quando ele chega no pescoço, porque ele diminui o espaço do pescoço, ele afeta a parte elétrica. Então as duas causas se confundem bastante. A conclusão disso tudo, gente, é que o bruxismo pode ser temporário ou permanente, dependendo da sua causa. Porém, em ambos os casos, ele tem grande chance de desenvolver dor na coluna do seu paciente. Contudo, isso não é uma regra. Existem vários casos onde as consequências permanecem apenas na ATM. A pessoa tem ATM, tem um desvio e fica ali, né? Uma atividade física simples já resolve o problema, não tem grandes consequências. Enfim, isso acontece normalmente com as pessoas que praticam atividade física direcionada e possuem um bom equilíbrio corporal. Porém, quando já há uma inflamação instalada na TM e as atividades físicas ou fisioterápicas amenizam um pouco a dor e ela volta, sempre volta, a minha única indicação para a cura simples e rápida, né, é essa ferramenta poderosa, que é a liberação miofascial nos trilhos anatômicos. Gente, eu agradeço demais a atenção de vocês. Eu espero realmente ter ajudado a elucidar um pouco mais esse assunto, que é confuso, tá bom? E qualquer dúvida, sugestão, ou apenas trocar informações comigo, o meu e-mail é m.garcia@institutomovemais.com.br. E o nosso instituto está aberto para vocês. Quem tiver interesse em nos conhecer, a Daiane, minha esposa, e a mim, ou quiserem saber mais sobre os trilhos anatômicos e como curar, como ajudar o seu paciente, né, nesse entendimento novo, é só acessar o site, tá bom? Espero bastante que você tenha gostado dessa palestra de hoje e agradeço demais também o convite da doutora Raquel para que eu fizesse parte desse congresso. Desejo um ótimo congresso a vocês. Abraço.